Você que tem o livro Fortes na Tribulação, por favor, pegue comigo o seu livro Fortes na Tribulação. Na página 82, estamos no capítulo 7. Justamente o título desse capítulo 7 é Tempo de Crescer. Na página 82, deste livro maravilhoso, escrito com tanta unção, o Padre Fabrício foi muito feliz aqui no que ele escreve logo no primeiro parágrafo da página 82. Você que tem um livro, acompanhe comigo. Para o cristão, a passagem pela tribulação é uma oportunidade de vivenciar uma conversão pessoal, a partir de um esvaziamento de si mesmo, processo quenótico, para estar cheio de Deus. Aprender a lidar com as tribulações e sofrimentos é um credenciamento necessário para o seguimento de Cristo. Olha que maravilha, meus irmãos. O Padre Fabrício vai nos ensinar aqui dizendo que, para nós cristãos, eu tenho certeza que nesse momento eu estou me dirigindo a cristãos, graças a Deus. Para o cristão, a passagem pela tribulação é uma oportunidade de vivenciar uma conversão pessoal. Deixa eu perguntar, quem aqui está vivendo alguma tribulação? Levanta o braço e diga eu. Acho que são poucas pessoas. Eu acho que esse acampamento não foi bem feito, porque não é o tema correto. Eu acho que não tem gente atribulada aqui não. Não é fortes na tribulação, mas não tem ninguém atribulado. Deixa eu perguntar de novo. Quem aqui está enfrentando algum tipo de tribulação? Levante o braço e diga bem alto, eu. Pois bem, você que disse eu e levantou os dois braços, eu estou vivendo uma terrível tribulação. Padre Fabrício vai dizer aqui na página 82, abençoado, abençoada, essa tribulação que eu e você enfrentamos é uma oportunidade. Não está escrito aqui que é uma desgraça, que é um castigo divino, não está escrito aqui que é uma praga, não, está escrito aqui que a tribulação, essa passagem, e subentende-se que, por ser uma passagem, não é o destino final, porque você está passando por algo, como alguém que veio até a Canção Nova, e quando você veio pela Dutra, você foi passando pela Dutra e foi vendo as árvores, vendo os outros carros, às vezes você nem viu nada, estava dormindo dentro do ônibus, no carro, mas você estava de passagem. A Dutra, a rodovia aqui, Presidente Dutra, foi tão somente o caminho, a via, a passagem, para você chegar à Canção Nova. O destino era a Canção Nova, mas para você chegar até a Canção Nova, você veio pela Dutra. Você passou pela rodovia de carro, de bicicleta, de jegue, não sei, de skate. Do que você veio? Mas você passou pela rodovia, entrou aqui em Cachoeira Paulista e veio a Canção Nova. A Dutra é a passagem. A tribulação, ela é uma passagem. Não é o destino final. Eu não vou parar ali na tribulação, pronto. Agora eu vou prender minha rede aqui, vou deitar na tribulação e vou descansar na tribulação. Não, é uma passagem. E como uma passagem, Padre Fabrício nos convida de forma maravilhosa a encararmos a tribulação como uma oportunidade de vivenciar uma conversão pessoal, a partir de um esvaziamento de si mesmo. Aí ele gasta, né? Aí ele vai dizer processo quenótico, né? Ó, a kenosis, o esvaziamento, né, do Senhor, né? Ele que se rebaixa até a nossa condição humana, sendo Deus, ele assume a nossa condição humana, processo quenótico, bonito isso, né? Para estar cheio de Deus. Aprender a lidar com as tribulações e sofrimentos é um credenciamento necessário para o seguimento de Cristo. Aprender a lidar com as tribulações, a tribulação que é uma passagem, a tribulação que é uma oportunidade. Mas minha gente, oportunidade para quê? Para crescer na fé. E aí eu convido você agora a pegar a sua Bíblia, continua aí, deixa o livrinho agora um pouquinho de lado aqui, nós já vamos retomá-lo, e abra a sua Bíblia na carta de São Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13, Tiago 5, 13, e São Tiago vai fazer a seguinte pergunta aos cristãos daquele tempo,
os primeiros cristãos, mas também a nós, no dia de hoje. Ele vai perguntar, Tiago 5,13, alguém dentre vós está sofrendo? Tem alguém sofrendo aqui? Levanta o braço de novo e diga, eu. Nossa, a gente vê até que está sofrendo mesmo, que é um desânimo, né? Eu estou sofrendo demais da conta. Alexandre, você não sabe o quanto que eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo. Alguém dentre vós está sofrendo? Pergunta Tiago. E para você que levantou a mão, quem está sofrendo, por favor, levanta o braço. Fica com o braço levantado. Então, olha, você que está aí de braço levantado, olha o que São Tiago diz para você que está de braço levantado. Alguém dentre vós está sofrendo? O Senhor aqui na primeira fileira com essa bonita camisa cinza. Tiago está dizendo para o Senhor, recorra à oração. Continua com o seu braço levantado, você que está sofrendo. Eu estou falando para quem está sofrendo agora, tá? Alguém dentre vós está sofrendo? Para aquela senhora ali, muito bem, com aquele bonita, um casaco bonito, isso assim, xadrez aqui, toda sorridente. A senhora que está sofrendo. São Tiago está dizendo para a senhora, recorra à oração. Você ali, meu companheiro, com aquela camisa bonita, vinho ali atrás, ali, Deus está falando para você, a palavra de Deus diz, você está sofrendo, meu irmão? Recorra à oração. Você, minha irmã de verde ali, que baixou o braço, mas estava de braço levantado, isso, levanta, você mesmo. Recorra à oração, pode abaixar seu braço. Todos vocês que levantaram os braços e disseram, Alexandre, eu sofro demais da conta, você não imagina o quanto que eu sofro. Recorra à oração. O apóstolo vai dizer, recorra à oração. Tiago 5,13, alguém dentre vós está sofrendo? Recorra à oração. Alguém está alegre? Entoe hinos, cante, junto com o nosso ministério de música, cante hinos a Deus. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo com óleo no nome do Senhor. A oração feita com fé, salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, e orai uns pelos outros, para serdes curados. E aí, olha o que Tiago vai dizer, no finalzinho do versículo 16. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Seja o justo que está sofrendo, seja o justo que está alegre, seja o justo que está doente, seja o justo que está com crise no casamento, seja o justo que está endividado, seja o justo que está desempregado, seja o justo que está vivendo uma crise de fé, esteja como você estiver, meu irmão, minha irmã, você que faz parte desse povo justo no Senhor, o justo, a oração fervorosa do justo tem grande poder. E aí ele dá um exemplo de uma pessoa que é esse exemplo de homem orante, desta oração fervorosa que brota dos lábios do justo. E ele vai dizer, versículo 17, assim Elias, profeta Elias do Antigo Testamento, que era um homem semelhante a nós, com fraquezas, com limites, com tentações, com dúvidas, com medos, com sofrimento, que também passou pela tribulação. Esse homem semelhante a nós orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida, Elias tornou a orar, e o céu deu a chuva, e a terra voltou a produzir o seu fruto. Veja então, meus irmãos, nesse itinerário que estamos seguindo nesse acampamento de oração fortes na tribulação, entendendo que a tribulação é uma passagem, é uma oportunidade para crescermos na fé. A palavra de Deus, através da carta de São Tiago, nos dá o exemplo de um homem fervoroso, um homem justo, um homem orante, que também passou pela tribulação, mas que Deus veio ao seu socorro. E vai dar como exemplo Elias, dizendo que ele orou e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre todo Israel, e depois ele orou novamente e choveu. Isso está em primeiro livro dos Reis, 1 Reis capítulo 17, e lá em 1 Reis 17, logo no versículo 1, quando vai falar desse homem justo, Elias, o profeta do Senhor, vai dizer assim: o profeta Elias, o tesbita, oriundo de Tesbe de Galaade, anunciou a Acabe, o rei,
era o rei de Israel na época. Juro pela vida do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá nem orvalho nem chuva, senão quando eu disser. E aí, você que conhece bem essa passagem, vai ver, tanto em 1 Reis 17, 1 Reis 18, 1 Reis 19, vai falar exatamente sobre esse ciclo de Elias, do profeta Elias. E a história de Elias, meus irmãos, é muito interessante, porque depois que ele vai dizer isso ao rei Acabe, dizendo, olha, não vai chover, durante 3 anos e 6 meses não vai chover, não vai cair uma gota de água do céu aqui sobre Israel, a não ser quando o Senhor der a ordem. O rei ficou furioso, o rei falou, eu vou matar esse desgramado, esse infeliz, eu vou matar esse Elias. E Elias, fugiu. Passou-se um tempo, ele ficou numa torrente, sendo alimentado pelos corvos, tomando da água da fonte, só que como era seca, a fonte secou. E aí Deus envia ele para Sarepta, para uma viúva cuidar. Ali acontece aquele milagre maravilhoso, do punhado de farinha, do restinho de azeite que Deus vai multiplicando. E também ali Elias passando aquele tempo na casa daquela viúva. O que acontece? O filho dela, o único filho dela, morre. E ele ora ao Senhor, e Deus atende o clamor do profeta, e Deus ressuscita o filho da viúva. Quando chega o tempo oportuno, Deus fala para Elias, Elias, volta lá para o rei. Vai lá para o rei, volta e diz que agora vai começar a chover, mas primeiro, eu quero que você faça algo. E ele foi lá, encontrou-se com o rei, e o rei falou assim para ele, você que trouxe toda essa desgraça sobre Israel, a seca, os animais morrendo de fome, não tem comida para a população, as árvores já não dão mais nada, já não tem mais plantação, tudo por causa dessa seca. E aí Elias vai dizer, está tudo isso lá, 1 Reis 17, 18 e 19. Elias vai dizer para o rei, não é por minha causa não, nem por causa de Deus, é por tua causa, rei. Por causa da tua idolatria, porque você seguiu aos falsos deuses. E aí, ele faz algo interessante, ele diz para o rei, olha rei, é o seguinte, manda juntar lá no Monte Carmelo todos os profetas de Baal. E aí vai, lá no Monte Carmelo, naquele dia, toda a população ali, pipoqueiro, vendedor de cachorro quente, o pessoal vendendo flanelinha, guardando vaga no estacionamento, aquela multidão, todo mundo querendo ver derramamento de sangue, olha lá, vai começar o circo. Mas não era circo coisa nenhuma. De um lado, no canto direito do ringue, estava Elias, profeta do Senhor, ali sozinho, profeta do Deus verdadeiro. E do outro lado do ringue, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Asherá, e são ali os profetas, 850 profetas dos deuses pagãos. E aí, Elias então fala para os profetas, olha, é o seguinte, nós vamos aqui invocar o nosso Deus, eu invoco o meu Deus e vocês invocam o Baal de vocês. Vocês começam primeiro porque vocês estão em maior número, e aquele que consumir pelo fogo a oferenda, aqui que nós vamos sacrificar o novilho, aquele que consumir pelo fogo o novilho é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal concordaram. E aí ele vira, o profeta Elias volta-se para o povo e diz assim, olha, é o seguinte, se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se o Senhor é Baal, fiquem com Baal. Até quando vocês vão ficar pulando de pé em pé? E um galho no outro, acendendo uma vela para Deus e outra para o encardido. Até quando? E o povo ficou quietinho, que nem vocês estão agora. Quietinho, com os olhos arregalados. E aí, o que acontece? Os profetas começam lá, Baal, recebe aqui a nossa oferenda, Baal, e nada. E Elias começa a brincar, tirar sarro deles, falando, Baal está dormindo, fala mais alto, que ele está puxando um ronco agora, depois do almoço bateu uma feijoada, está dormindo, fala mais alto, eles, Baal, e nada, e se retalhando e nada do Baal, e o fogo não vinha sobre o novilho, nada, eles começaram a se retalhar, a entrar em transe, cortando todo, e nada do Baal. E Elias ali sentado, dando risada, falando, Baal está dormindo, não vai atender vocês, grita mais alto e nada. Chega então, ele fala, bom, amadores, deem licença, saiam. E aí, o autor sagrado vai dizer, pega comigo aí na sua Bíblia, lá em 1 Reis 18, vai dizer exatamente o seguinte, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, vai dizer assim, a partir do versículo 29, passado o meio-dia,
os profetas de Baal entraram em transe até a hora do sacrifício vespertino, mas não se ouviu voz nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximai-vos de mim. Todo o povo, veja, aquele povo que pulava de galho em galho, que acendia uma vela para Deus e outra para o encardido, é esse povo que se aproxima do profeta. Ele diz: aproximai-vos de mim. Todo o povo veio para perto dele, e aí o autor sagrado vai trazer algo maravilhoso. Ele diz: e ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido. E ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: teu nome será Israel, e edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor. Fez em torno do altar um rego como para semear uns 30 litros de grãos. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho, colocou-o sobre a lenha e disse: enchei 4 talhas de água e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E aí eles vão jogando, começa a jogar água, mas era para vir fogo. Ele começa a jogar água e joga água e vai, joga de novo água. Por 3 vezes eles jogam água sobre o novilho, para dizer que o fogo não viria da terra, não viria de baixo, só tinha um lugar de onde o fogo poderia vir para consumir o novilho, de cima, do alto. E aí aquele novilho encharcado, aquela oferenda encharcada, ele então vai orar. Lembra da oração fervorosa do justo que Deus atende, que Tiago vai falar lá na sua carta? É a oração que ele faz. Elias vai dizer: Senhor, versículo 36, Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que por ordem tua eu fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo que pula de galho em galho reconheça que tu, Senhor, és Deus, e que és tu que convertes o seu coração. Então, meus irmãos, caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira, e secou a água que estava no rego. Vendo isto, o povo quietinho, povo que pulava de galho em galho, o povo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Para que Deus manifestasse a sua glória, meus irmãos, foi preciso um primeiro passo. E qual foi o primeiro passo que o profeta fez? Ele reconstruiu o altar que estava destruído. Isso é aprender a encarar a tribulação, sabendo que ela é oportunidade para crescer. Eu quero ser muito franco com você que está aqui, com você que está em casa. Muitos sofrimentos que nós vivemos na vida, eles são inevitáveis. A morte de um filho num acidente trágico, uma doença que você, de repente, te pegou assim, você não estava preparado. Há situações que são inevitáveis, tribulações que são inevitáveis, mas há outras que poderiam muito bem terem sido evitadas. E você hoje não estaria vivendo essa tribulação se tivesse feito a escolha certa. Muitas vezes nós sofremos na tribulação, meus irmãos, porque o altar da nossa vida, o altar do nosso coração não está erguido para Deus, está erguido para o Baal do sexo, para o Baal do dinheiro. E aí, meus irmãos, eu preciso ser muito franco, há muitos casais que hoje estão comendo pão que o diabo amassou no relacionamento, porque não tem diálogo. Aí vão procurar o advogado, vão procurar não sei quem, porque o Baal, o amo, o Senhor, a palavra Baal significa em hebraico amo o Senhor do seu casamento não é Jesus Cristo, mas acaba que é o dinheiro, tudo gira em torno do dinheiro. Se tem dinheiro, nós estamos felizes, se não tem dinheiro, pronto, acabou. Não se tem diálogo, não se tem perdão, não se tem reconciliação, é tudo em torno do dinheiro, tudo em volta do sexo. Enquanto tiver bom de cama, está tudo ótimo. Não, mas agora já não está dando mais certo, não tem mais atração física, acabou. Foi condicionando o santo sacramento do matrimônio. E nós vamos vendo tantos casais infelizes, porque não ergueram o altar para Deus, mas ergueram o altar para Baal. E o profeta está nos dando essa lição de que na tribulação, veja, era 1 contra 850. 1 contra 850, a situação era de uma desvantagem tremenda para o profeta. Como você diante da enfermidade se vê muitas vezes em desvantagem. Quando muitas vezes você diante da situação financeira que você está vivendo, você se depara e se vê em desvantagem. Quando diante dos argumentos do teu filho rebelde, que não aceita o teu conselho, de pai e de mãe, você se depara e se vê em desvantagem.
Muito bem, bem-vindo à vida do profeta, porque o profeta não tinha vantagem, era 1 contra 850, mas ele pôs a sua confiança no Senhor, e porque ele pôs a sua confiança no Senhor, ele disse: Senhor, ouve-me. Ouve-me com a oração fervorosa do justo, e ele vai reconstruir o altar, passar pela tribulação e tirar dessa tribulação uma oportunidade para crescer, é exatamente reconstruir o altar a Deus. Meus irmãos, hoje você está aqui nesse acampamento, não é somente para ficar batendo foto da canção nova, que lugar lindo, maravilhoso, olha que bênção estar aqui, não, meus irmãos, você está aqui nesse acampamento para aprender a reconstruir aquele altar de Deus sagrado que foi demolido na tua casa, no teu casamento, na tua história, na tua vocação, na tua vida. Um altar que foi destruído pela tribulação, destruído pela falta de fé, destruído pela falta de perspectiva. Que beleza, que maravilha, meus irmãos. Olha só, aqui eu quero continuar no livro, Padre Fabrício, que bênção aqui o que ele coloca aqui na página, quero pegar aqui, a página 86, na página 86, olha só que beleza, que o Padre Fabrício, inspirado pelo Espírito Santo, escreve, logo lá no primeiro parágrafo, cabe aqui lá em cima na página, cabe aqui um questionamento: será que você não se descuidou um pouco da vivência da sua fé? Será que a sua fé não está passando por uma crise anêmica e necessitando de cuidados intensivos para ir mais longe? Questione-se, meu irmão. Será que a sua fé não está anêmica? Quase chegando na UTI, e porque está quase chegando na UTI, a sua fé, você já não tem mais força. Eu não sei mais o que fazer, meu Deus. Eu me sinto sem forças, eu me sinto cansado, eu me sinto prostrado pelas circunstâncias. Você constata, como na história, que a sua vida está igual à história de um professor, que chegou para os alunos, era uma prova relâmpago, ele chegou: meus alunos, hoje nós vamos ter uma prova relâmpago. Aí os alunos falaram: oh meu Deus do céu, a gente não estava preparado para a prova, e agora o que nós vamos fazer? E a classe ficou toda assustada com a prova relâmpago. Ele diz assim: olha, eu vou entregar uma folha para vocês, vocês não virem a folha, somente quando eu mandar. E entregou a folha para todos os alunos aquela tremedeira, com medo. E ele fala: agora vocês vão virar a folha, e vocês vão fazer uma redação sobre o que vocês estão vendo. E a folha que ele pegou era exatamente igual a essa daqui. Eu peço que um dos cinegrafistas mostre para quem está em casa. Aqui, a folha era exatamente igual a essa. Uma folha com um ponto preto. Você que está acompanhando pela rádio Canção Nova, eu estou segurando agora na minha mão uma folha de A4, papel sulfite, com um pontinho preto no centro. É o que está aqui. Uma folha como essa. Uma folha com um pontinho preto. E essa folha com um pontinho preto ele deu para todos os alunos e falou: façam uma redação sobre o que vocês estão vendo agora. E todos os alunos começaram a coçar a cabeça, desesperados, preocupados, e foram saindo lá as redações. No final ele pegou todas as redações e começou a ler. Todas as redações, sem exceção, todas as redações falavam sobre o bendito pontinho preto. O que significava para cada aluno esse pontinho preto? E aquela coisa profunda, romântica sobre o pontinho preto. E o professor depois falou: bom, alunos, olha, o que eu quero dizer para vocês é que, em primeiro lugar, essa prova não vale nota, tá bom? Então podem ficar tranquilos. Segundo, que essa prova na verdade é para que sirva de lição para vocês. Porque todos, sem exceção, fizeram a redação sobre o bendito pontinho preto. Todos. Mas ninguém fez a redação sobre a folha em branco. E quantas vezes, passando por essa tribulação, por essa oportunidade de crescer, meus irmãos, nós somos igualzinho a esses alunos. Olhamos a nossa vida e olhamos e ficamos olhando para o pontinho preto. A nossa vida é uma folha em branco. Deus age na nossa vida. Deus vai nos curando, vai nos abençoando. Te dá casamento, te dá saúde, te dá família, te dá filhos, te dá emprego, te dá bênção sobre bênção. Mas você tem aquela doença, tem aquela crise, tem aquela dúvida, tem aquela insegurança, tem aquele medo, e aquilo vai te consumindo e você fica:
fica. Ó pontinho preto que me atormenta. Ó pontinho preto, eu sou infeliz. Ó meu Deus, a minha vida é uma miséria porque eu fico nesse pontinho preto. Eu fico preso nesse pontinho preto. E Deus gritando para você hoje, dizendo: olha para a folha em branco. Olha para a minha vida, a vida que eu estou te dando. Você caminha comigo. Você caminha alimentado pelo pão dos anjos, o pão do céu. Você não come qualquer coisa, você come o próprio corpo e sangue do Senhor na Santíssima Eucaristia. Você é filha de Deus, mas como filha de Deus, você continua olhando para o pontinho preto e dizendo: não, meu Deus, eu sofro demais da conta. É difícil. O Padre Fabrício, abençoado por Deus, vai escrever aqui e dizer: a nossa fé está anêmica. Cientes do tempo, de todas as dificuldades, do tempo da aprovação, devemos nos empenhar no fortalecimento da nossa fé, que em nada se assemelha a uma vida sem lutas ou sofrimentos. Bem-vindo, meu irmão, a sua vida é essa folha em branco, que tem pontos pretos. É uma vida de luta, de sofrimento, mas é uma vida. É uma vida. Meu irmão, entenda isso, que Deus está te dando vida, e porque Ele te deu vida, Ele deu vida em abundância. Seja agora um transmissor da vida, irradie vida para os demais. Eu sofro, eu tenho doença, tem doença, tem sofrimento, tem dívida, tem tudo isso. Mas seja forte na tribulação, vai passando, e mesmo que a sua vida seja essa folha em branco, talvez com muito mais pontinhos pretos, não se prenda aos pontos pretos, se prenda à folha. Porque Deus te constituiu essa folha, onde Ele escreve a sua palavra. Você é essa carta de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, há um biblista chamado John Mackenzie, e ele vai explicar a respeito de Baal. Lembra de Baal? Baal e Elias, o profeta Elias? E ele vai falar algo muito importante, para você poder entender o que esse culto a Baal faz de mal. Ele escreve o seguinte a respeito do baalismo. Baalismo é o culto a Baal. Ele diz que o baalismo é um perigo para a fé de Israel, não apenas por suas obscenidades. Vou abrir um parênteses aqui sobre obscenidades. O culto a Baal, os que cultuavam Baal, eles criavam um monumento de pedra, e esse monumento de pedra, ele tinha um formato fálico, como o formato do órgão sexual masculino, formato de um pênis. E eles tinham as prostitutas sagradas. Baal era considerado o deus da fertilidade, da tempestade, dos raios, do tempo. Mas também Baal era considerado o deus da fecundidade. Então havia muitas obscenidades, muita pornografia, muita prostituição. E aí, esse biblista vai dizer o seguinte: não apenas era um perigo pelas suas obscenidades, mas também porque era culto da natureza. E esse culto acabava reduzindo o Deus vivo e verdadeiro, Yahvé, ao nível de uma força natural personificada, e fazia da religião um meio para assegurar os bens naturais. No fundo, olha o que ele diz: o culto a Baal representava a rejeição de todo o valor moral e de toda a realidade transcendente. Ou seja, o culto a Baal significava: Deus é sagrado? Estou fora. Amor de Deus? Estou fora. Bênção de Deus? Estou fora. Tudo que é sagrado, tudo aquilo que Deus quer realizar na minha vida, eu estou fora, eu não quero. Eu vou tirando o transcendente da minha vida, eu vou tirando o sagrado da minha vida, e vou ficando só com o que é profano, só o que é meramente mundano. E aí eu vou erguendo esse altar a Baal, montado, alicerçado, construído em cima exatamente não de valores cristãos, mas de valores mundanos, pornográficos, impuros. Veja, meu irmão, aonde que você ergueu a tua vida, o altar da tua vida, da tua história? Perceba, hoje é tempo de revisão, sim. Lógico que é. Porque nessa tribulação que você está vivendo, Deus te dá a linda oportunidade de poder crescer, passar por essa tribulação, crescer na fé. E crescendo na fé, você poder entender: Deus me dá a graça nesse tempo de poder reconstruir o altar que foi destruído. Como profeta, eu posso reconstruir esse altar que foi destruído. E o Padre Fabrício continua, na página 87, ele vai escrever assim, estou lendo para vocês. Um cristão, no meio do primeiro parágrafo da página 87, um cristão bem enraizado na fé, pode balançar muito tempo
pode balançar muito no tempo da tribulação, mas permanece de pé em razão da força de suas raízes, pois se compromete com a busca constante de formação e com o desejo de vivenciar uma fé madura e adulta. A nossa fé deve se firmar, crescer e amadurecer à medida que enfrentamos os sofrimentos e as adversidades. Quero repetir, a nossa fé deve se firmar, crescer e amadurecer à medida que enfrentamos os sofrimentos e as adversidades. Quem aqui está enfrentando sofrimento e adversidade, levanta o braço e diga eu. Ah, está fraco demais. Quem está vivendo sofrimento e adversidade, levanta o braço e diga eu. Pois bem, você que está vivendo sofrimento e adversidade, está dizendo o quê? A nossa fé deve se firmar, crescer e amadurecer à medida que enfrentamos esses sofrimentos e essas adversidades. É o que Deus quer realizar em nós. E aí eu me lembrei, nesses dias, eu e a minha esposa dando carona para uma irmã de comunidade, uma irmã que eu tive a oportunidade de conviver numa de nossas casas de missão, uma irmã muito alegre, muito espontânea, muito extrovertida. E eu não me liguei nesse detalhe, a minha esposa sabia, mas eu com tanta coisa na cabeça, não me atentei a este detalhe. Não estive atento a este detalhe, depois eu fiquei pensativo. Dando carona para essa irmã, a minha esposa conversando com ela, eu dirigindo e ouvindo o diálogo das duas. E aí, como é que você está, fulana? Ela, eu estou bem, mas ainda não consegui me livrar do atendimento com o psiquiatra, ainda estou indo, pensei que ia receber alta, mas ele ainda não me deu, continuo tomando os medicamentos. A minha esposa, é mesmo, menina? Nossa, você está tomando os medicamentos ali? Estou, mas com a graça de Deus eu vou sair dessa. Mas eu continuo ainda tomando os medicamentos. Chegamos ali no local que deixamos a irmã, ela foi embora, tchau Alexandre, tchau Roseni, foi embora. Eu comentei com a minha esposa e falei, o que ela tem? Falou, você não sabe, ela teve depressão. Quando ela chegou aqui em Cachoeira Paulista, na missão aqui, ela chegou, já foi ficando de cama, ficou um tempo prostrada, de depressão. Falei, sério? Ela, E aquilo mexeu tanto comigo. Porque, meus irmãos, você não conhece as lutas que a gente vive aqui na Canção Nova. Você conhece sim. Eu conheço as lutas porque eu acompanho na TV, sou sócio dessa obra. A Canção Nova é um pedacinho do céu. Não perco a Canção Nova 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Eu acompanho a Canção Nova. Então, sim, você conhece, mas você nem imagina as nossas lutas que a gente vive aqui dentro. Você pode até imaginar, mas na pele, gente. Meu irmão, aqui na Canção Nova a gente rala, viu? É cada batalha, e a nossa batalha não é eu lutando aqui contra o padre Fabrício, aqui para ver quem que vai pregar melhor, quem vai arrebanhar mais ovelhas, nada disso não. A nossa luta é contra espíritos malignos, não é contra homens de carne e sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades, vivemos um constante combate espiritual. E quando eu vi a minha esposa dizer daquela irmã, que eu conheci tão alegre, tão sorridente, agora tendo que tomar medicamento tarja preta, e eu vendo, situações como chega para a gente, de irmãs que estão gestando seus filhos, e aquela batalha que a qualquer momento pode perder o neném, e a comunidade rezando, como a notícia que eu recebi ontem de uma irmã, que nós estamos unidos em oração, uma irmã nossa da comunidade missionária, que a mãe dela estava bem, daqui a pouco, do nada a mãe ficou doente, um problema aqui, parece que é um problema no pulmão, e a mãe foi para a UTI, ela chegou, estava na missão de Portugal, veio, e a mãe faleceu no dia de ontem, e nós todos aqui, nesse luto, nessa dor, pela nossa irmã, pelo sofrimento da nossa irmã, sofrimentos, que nós vivemos e nos deparamos, a gente também sofre, nós também temos nossa tribulação aqui na Canção Nova, temos, mas aí, meus irmãos, vendo essa irmã doente, com depressão, vendo os nossos gestantes que vivem tanta luta durante a gravidez, vendo testemunhos como esse testemunho maravilhoso hoje de manhã, do Lúcio e da Gi, aqui de manhã, com toda a tribulação que eles enfrentaram, e que passaram, mas virão outras, sempre vem, a batalha é constante, vem. A gente vive lutas constantes aqui na Canção Nova. Aí, lendo esse livro maravilhoso, o padre Fabrício escreve aqui, na página 91, algo que ele diz assim, no finalzinho do primeiro parágrafo,
página 91. É o mistério do sofrimento transformado em oração. Peço a Deus que lhe revele esse caminho de oração, em que os seus problemas e as suas lutas se tornam matéria-prima para os momentos fortes de prece. Quando encontramos um cristão que reclama demais de suas dificuldades e comenta com os outros, esse é um sinal de que ele não fez isso anteriormente na sua oração com Deus. Ou seja, ele não foi falar com Deus, não foi chorar com Deus, não foi se debruçar diante de Deus. Ele está falando para fulano: fulano, eu sofro tanto, você não imagina como que eu sofro. Menina, se você conhecesse minha vida, você ia ver o quanto que eu sofro, meu Deus do céu, né? Mas para Deus não fala. Não vai lá na capela ali da Sagrada Família, onde o Santíssimo está exposto, para chorar diante do Senhor, derramar o coração diante do Senhor. Mas derrama o coração diante da comadre e fala: comadre, eu sofro demais da conta. Você não sabe, eu casei com aquele homem desgramado, aquele homem, casamento infeliz que eu vivo. E fala na orelha da comadre, mas não fala para Deus. E aí o Padre Fabrício vai dizer: esse é um sinal que a pessoa não fez isso anteriormente na sua oração com Deus. Aquele que divide seus sofrimentos com Deus não sente a necessidade de fazer longos discursos e relatos de suas angústias para as pessoas. Por isso que você vê a gente aqui na Canção Nova, a gente olhando aqui para vocês, a gente está sofrendo. Mas olha, meus irmãos, a minha semana, se eu sentasse aqui agora para vocês, minha semana foi, como diz nosso saudoso Padre Léo, foi de dar dó. Foi, gente, minha semana foi complicada. Padre Fabrício, Padre do céu, essa semana foi, meu filho com uma febre de quase 40 graus, delirando. Meus pais fizeram 50 anos de casado, pai, mãe, bênção, amo vocês, e não pude estar lá com eles. Meu coração despedaçado, porque eu queria estar muito junto do meu pai e da minha mãe. Minha esposa com as dores lá dela, do corpo, da fibromialgia, com a dor, e ela com a dor foi tentar abrir um negócio, não conseguiu abrir. Na hora pegou uma faca lá, a faca atravessou a mão, pegou aqui, 4 pontos na mão, sangue na casa e aquela coisa toda, e corre para o hospital e volta. No mesmo dia eu fiz 4 viagens para Guaratinguetá para ir no hospital. Uma hora para levar a filha, outra hora para levar a esposa. Uma batalha. As batalhas que a gente vive. Agora eu vou chegar aqui para você e falar: gente, que sofrimento que eu estou vivendo. Não. Mas a gente vai olhando e vai dizendo: coragem, essa tribulação vai passar. Passa, vai passar. O nosso lugar é o céu. E aí o Padre Fabrício, ele continua falando sobre esse sofrimento, como superar esse sofrimento, sem precisar ficar aí chorando pelos cantos, dizendo: nossa fé deve ser expressa por meio de uma súplica a Deus, porém, a exigência do cumprimento das nossas expectativas deve ser substituída por uma confiança filial. Nele, abrindo-nos para a esperança, numa atitude agradecida e disposta a acolher a vontade de Deus. Uma esperança que deixa Deus livre das nossas exigências, podendo Ele realizar o que for melhor para nós. Expectativa e esperança separam 2 posturas de oração de uma pessoa que enfrenta a tribulação. Quero repetir esse final. Expectativa e esperança separam 2 posturas de oração de uma pessoa que enfrenta a tribulação. A fé, você que tem fé, sempre nos conduzirá para uma atitude de esperança e confiança em Deus. Aí, meus irmãos, eu que sou missionário da comunidade Canção Nova, Padre Fabrício aqui me dá um puxão de orelha no livro, na página 92, e me diz: Alexandre, meu filho, a fé sempre nos conduzirá para uma atitude de esperança e confiança em Deus. Sempre a fé nos conduzirá para uma atitude de esperança. Esperança é muito mais do que aquilo que você aguarda. Esperança é saber viver abandonado nas mãos de Deus, esse Deus que cuida da gente, talvez muitas vezes de uma forma até imprevisível, de uma forma surpreendente, mas abandonar-se na surpresa de Deus, deixar-se levar como esse barquinho de papel da capa do livro, deixar-se conduzir pelo rio, como esse barquinho de papel aqui da capa do livro, mas deixar-se conduzir por Deus, e vai se deixando conduzir por esse Deus que vai surpreendendo, mesmo em meio ao mar agitado, mesmo em meio à água turbulenta, mesmo em meio à tribulação da tua vida, Deus vai te conduzindo para lá e para cá, vai te conduzindo com amor. Isso é esperança. E aí, eu me lembrei de um filme que eu assisti esses dias com a minha esposa, e o filme chama-se
O Mensageiro. Em inglês, o título original dele é The Postman, que significa o carteiro. E é um filme interessante, bem americano, aquela coisa bem patriótica dos Estados Unidos, mas o filme mostra, mais ou menos a história é assim. Aconteceu uma guerra nuclear, alguém apertou o botão vermelho, veio os mísseis e acabou com tudo o planeta lá. E aí, aquela fome, aquela miséria, os Estados Unidos, um andarilho, que era um guerrilheiro, era um andarilho, estava ali morrendo de fome, ele entrou numa casa, encontrou um corpo, e esse corpo tinha uma jaqueta. E essa jaqueta era a jaqueta de um carteiro. Ele veste a jaqueta do carteiro, porque ele estava com frio, e pega a sacola com as cartas. Bom, houve uma explosão nuclear, não tinha mais correios. Não tinha mais correios. Ele está com a mochila de carteiro. E aí ele pega as cartas e começa a entregar as cartas. Os sobreviventes daquele holocausto nuclear, os que sobreviveram, começaram a receber cartas. E aí o filme vai se desenrolando exatamente nisso. Das cartas que as pessoas vão recebendo dos seus parentes. Pessoas até que já tinham morrido, outros que anos que não tinha mais nenhum contato, não tinha TV, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada disso. E recebeu a carta. E você vê a emoção das pessoas estampadas no rosto quando recebe a carta do parente. Depois de uma explosão nuclear. E aí esse homem, ele começa a ser perseguido por um tirano. Bom, e aí eu não vou contar o resto do filme, se você quiser assiste o filme, né? Mas aí, há uma parte muito bonita no filme, e essa parte que eu quero contar, que foi a parte que mais me tocou no filme, em que ele, diante da perseguição do tirano, diante daquela perseguição, ele diz o seguinte, ele vira para o pessoal, para os jovens, porque aí vários jovens com aquela garra, né, própria do jovem, eles começam a seguir e são carteiros também. E sobem nos cavalos, que era o único meio de transporte, era o cavalo, e vão ali entregar as cartas, só que morrem, os perseguidores dão um tiro neles, eles começam a morrer. Um a um, aqueles jovens começam a morrer. O tirano lá, o ditador, começa a matar cada um daqueles jovens carteiros. Aquele homem, que era o líder, era considerado uma lenda viva, era o carteiro, ou o mensageiro, ele desiste, joga a toalha e fala, voltem para suas casas. E acaba, o correio ali acaba. E todos os jovens vão embora, tristes, ele dispensa um por um. E ele vai fugir com a sua amada, que está grávida de seu filho, vai fugir para uma aldeia. Naquela aldeia ele é reconhecido. E aí, os jovens, uns que tinham saído, voltam, vão atrás dele. Aquela perseverança no seguimento, sabe? Seguem ele. É bonito a cena porque uma criança reconhece ele, o pessoal da aldeia reconhece, ele retoma o chapéu de carteiro. Quando ele retoma o chapéu de carteiro, a mulher, a esposa dele olha para ele, né? E a mulher olha para ele e fala assim, você reassume a sua missão. E aí ele vai buscar novos jovens, vai recrutar novos jovens para serem novos carteiros. E aí ela fala assim para ele, você deu para esses jovens algo muito importante. Você deu a eles esperança. Você deu a eles esperança como alguém que põe a mão no bolso e tira do bolso balinhas e distribui balas para essas crianças. Como alguém que tem balas nas mãos. E que diante dessa bala aqui nas mãos, vai distribuindo para as crianças. E você pega balinhas e vai dando. Em vez de dar esperança, em vez de você dar balinhas, você dá esperança. E você foi espalhando esperança para esse povo que sofreu nesse holocausto. Meus irmãos, é isso que a Canção Nova tem feito todos os dias. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ela tem distribuído balas de esperança para o nosso povo, que está passando por essa tribulação, que tem sofrido tanto, mas diz, olha, aguenta. A gente sofre também. Vocês viram o testemunho do Lúcio e da Gia aqui, com o sofrimento deles. Sofre. Eu tenho sofrido também nesse tempo, tenho os meus sofrimentos também, tenho as minhas tribulações, a Canção Nova sofre, você vê a luta que a gente vive na campanha, mas meus irmãos, no meio de todas essas lutas, a gente não desiste, há um segredo, e é isso que o Padre Fabrício ensina de forma maravilhosa nesse livro, dizendo que a fé sempre nos conduzirá para uma atitude de esperança e confiança em Deus. Meus irmãos, talvez você que está aqui nesse rincão do meu Senhor e você que está em casa, seja uma pessoa que diga assim, mas Alexandre, isso que você está falando é tão bonito, está me tocando tanto no coração, mas a minha esperança morreu. Tua esperança morreu? Você não tem mais esperança? Não tem mais esperança nesse que esse casamento não tem mais jeito?
que teu marido não vai mais largar a cachaça, que teu filho não vai mais largar as drogas, você já não tem mais esperança que a tua esposa vai voltar para casa, que vai ser uma mulher diferente, você já não tem mais esperança que Deus vai te curar dessa enfermidade, você não tem mais esperança desse emprego, você não tem mais esperança, não tem mais essa perspectiva de vida, a tua esperança acabou. É assim que você está agora? O que fazer, Alexandre? O que eu faço quando não tenho mais esperança? Eu pego essas balinhas na minha mão e essas balinhas não são suficientes, porque elas passam logo, elas acabam. Eu tenho esperança, mas a minha esperança é tão fraca. Chega a tribulação, Alexandre, eu não dou conta. Sabe o que você faz? Você faz o seguinte, pega o número 2448 do Catecismo da Igreja, e veja só o que a igreja nos ensina. Ela diz assim, olha só: sob suas múltiplas formas, extrema privação material, opressão injusta, enfermidades físicas e psíquicas, e por fim a morte, a miséria humana, a minha e a tua miséria humana, é o sinal manifesto da condição natural da fraqueza, em que o homem se encontra após o primeiro pecado e da necessidade de uma salvação. É por isso que ela atrai a compaixão de Cristo Salvador, que quis assumi-la sobre si, identificando-se com os mais pequeninos entre seus irmãos. É também por isso que todos aqueles que a miséria humana atinge, você, meu irmão, que está sendo atribulado, você que está sofrendo nessa tribulação, você que está sendo atingido pela miséria humana, no teu casamento, na educação que você está dando nos seus filhos, na tua saúde, você que está sofrendo, meu irmão e minha irmã, deixa eu dizer para você, nessa miséria humana aí, a igreja atinge com amor preferencial por parte da igreja, que desde as suas origens, apesar das falhas de muitos de seus membros, nunca deixou de trabalhar por aliviá-los, defendê-los e libertá-los. Meus irmãos, tua esperança morreu, a igreja vem, que nem a Regiane fez agora, e a igreja vem te dar um cesto de balas. É isso que a igreja faz. E a igreja, eu podia muito bem pegar agora essa cesta e jogar a bala aqui para vocês, mas não vou fazer isso não, porque não é isso que a igreja faz. Você sabe o que é que a igreja faz? A igreja faz isso daqui, olha. A igreja pega, vou atrapalhar agora o pessoal da TV, vou fazer o seguinte agora. Vou passar aqui, vou dar a volta. Isso, pega aqui a balinha, vem para cá. A igreja faz isso aqui. Você está sofrendo, meu irmão? Toma esperança. Você está sofrendo, minha irmã? Toma esperança. Você está sofrendo, minha senhora? Pega esperança. Você está sofrendo? Pega esperança. Você está entendendo o que a igreja faz? A igreja não vai ao léu assim, pegando assim, pega esperança, minha filha, toma aqui. Pega aqui, meu Senhor, pode pegar aqui, pega aqui, isso, pega aqui, querida, vai passando aqui, vai passando, vai distribuindo aí, pega o cestinho e vai passando, passa esperança, vai dando esperança para o povo, você não retém a esperança para você, não é isso que você faz, você não vai reter a esperança para você, vai passando isso, vai passando de mão em mão, para você poder entender que é isso. Quando você não tiver mais esperança, pega a esperança da igreja, uma esperança que não decepciona. Romanos 5, versículo 5, porque a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Deus derramou o seu amor em nossos corações, essa esperança que jamais decepciona, que é a esperança da igreja, uma esperança que dura 20 séculos, você já não tem mais esperança, porque está cansado diante desse casamento, cansado diante dessa tribulação, pega para você a esperança da igreja, fica na igreja, permanece na igreja, volta-te para a igreja, aprenda a sofrer, mas sofra na igreja, sofra comungando, sofra rezando o terço, sofra fazendo o estudo da palavra, sofra na Santa Missa, vai sofrer, vai passar por tribulação, vai, mas seja essa página em branco, pelo amor de Deus, olha a página em branco, volta a ser homem e mulher da igreja, para de sofrer como pagão, para de sofrer como leviano, vai passando a balinha, vai passando até esvaziar, pode chupar, se quiser pegar 2, 3, pega, porque a esperança que Deus nos dá é tão doce quanto essa bala, a bala não é amarga, meus irmãos, a esperança não é amarga é a tribulação, mas a esperança é doce. Deus nos dá uma esperança doce. Você está entendendo? Pode pegar isso, pode ir passando aí, pega essa bala, chupa essa bala, veja que docinha, olha que delícia. Eu vou abrir uma também aqui, vou pegar uma aqui, pronto, tem uma aqui, olha. Padre, pega uma para o senhor aqui, olha, tem 2 aqui, divide aí, o casal divide aqui, Paris, uma para o senhor também aqui, pega aqui. Olha que bala doce, maravilhosa, que delícia de bala, doce, não consigo nem falar, a bala está prendendo aqui no dente, olha só,
Está entendendo? Você está entendendo? A esperança, ela é doce, meus irmãos. A caminhada com Deus é doce. Não pare na tribulação. Ela é passagem, ela é Páscoa. Ela vai para uma passagem. É o mar vermelho que se abre e você vai do outro lado. Então aprende a passar pela tribulação. Cresça na fé. A tribulação é essa oportunidade. Bendito seja Deus por essa inspiração que Ele concedeu ao Padre Fabrício, que iluminado por Deus escreveu esse livro tão maravilhoso. A fé sempre nos conduzirá para uma atitude de esperança e confiança em Deus. Se a sua fé está alicerçada, fixa, fundamentada em Jesus e não em você mesmo, com toda certeza, você logo poderá cantar a vitória. Vai ficando em pé, meu irmão. Você quer cantar a vitória? Pode aplaudir. Pode aplaudir. Com bala, ou se a bala não chegou até você, não importa. Que delícia, gente. A vida com Deus é doce, esvaziou, olha aí, olha. Só que, gente, o que eu fiz aqui foi tão somente um sinal. Mas esse cesto não se esvazia jamais. A esperança da igreja não acaba nunca, meus irmãos. Nunca. 20 séculos. Nós somos descendentes daqueles que foram para o Coliseu Romano. Que o imperador dizia, mata esses cristãos, queima eles na cruz, dê eles como comida aos leões. E o que eles faziam? Oh meu Deus, que tribulação desgramada, por que eu sou cristão? Ah, eu não acredito que eu estou vivendo isso. Eles cantavam, glória, glória a Jesus o Senhor, ao Cordeiro de... E a cruz pegando fogo. Ao nome sobre todo... Aqui é fácil cantar, agora vai pegando fogo, vai queimando aqui embaixo, olha. É? A Jesus, oh glória, cantando. O Senhor, ao Cordeiro, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo. Continua só tocando. Assim, cantar assim, nesse momento tão bonito, é fácil. Mas lembra, talvez você não esteja agora preso numa cruz e as chamas vindo, e o imperador rindo na tua cara e falando, e agora? Cadê o teu Jesus? Cadê o teu Jesus que não veio te livrar dessa tribulação? Cadê o teu Deus? Aonde está? Não tem chama, mas a chama de repente, ela vem lá na tua casa, diante de um marido indiferente, diante de um filho rebelde, diante de uma conta que chega numa hora inesperada, e meu Deus, onde eu vou tirar dinheiro para pagar isso? Diante de um exame que naquela hora deu positivo e você não está com aquela doença, e você fala, meu Deus, e agora? E a chama vem subindo. O que você vai fazer? Vai amaldiçoar a Deus e morrer? Como a mulher de Jó falou para ele, amaldiçoa a Deus e morre, Jó. Não, você vai, como alguém que sabe ser forte na tribulação, dizer glória, porque a tua esperança, mesmo que o encardido fique martelando para minguar, na hora que a tua esperança estiver fragilizada, você vai na esperança da igreja. Olha para o Papa, olha para Nossa Senhora, olha para o teu Senhor na Eucaristia, olha para a palavra de Deus, olha para os sacramentos, olha para a igreja, e você fala, nossa, contra tudo e contra todos, tantos perseguindo a igreja, ela continua irradiando esperança, distribuindo esperança para esse mundo, e dizendo, o Senhor virá, Ele voltará, não tardará. Meus irmãos, é isso. Quando a tua esperança estiver abalada, para você crescer na fé, em meio à tribulação, busca a esperança da igreja. Isso é reconstruir o altar que estava destruído. E eu peço agora, levante seus braços, e eu peço agora, Espírito Santo de Deus, ao final dessa pregação, reconstrói, Espírito Santo, o altar. Espírito Santo, há um altar no nosso coração, o altar do sagrado. É o altar que precisa ser erguido a Deus, a Ti, Senhor. Como o profeta Elias, nós queremos dizer, Senhor, queremos dizer nesta tarde, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que Tu, Senhor, és Deus, e que és Tu que convertes o seu coração. Senhor, eu sou Teu servo, é por ordem Tua que eu fiz essas coisas. Ouve-me, Senhor,
Vai agora rezando como servo, serva de Deus. Vai dizendo: ouve-me, Senhor. Ouve-me no meio da tribulação. Ouve-me no meio, Senhor, das minhas dificuldades. Hoje eu estou reconstruindo esse altar. Como profeta, eu estou reconstruindo esse altar do sagrado. Eu vou retomar a minha vida da igreja. Eu vou retomar a Eucaristia. Eu vou retomar a palavra. Eu vou retomar os sacramentos. Eu vou retomar a minha vida com Deus. Eu vou retomar essa espiritualidade. Eu vou deixar de ser sem vergonha, de ficar pulando de galho em galho. Não, eu não vou mais ficar pulando de galho em galho. Eu vou ser teu, pertencer a ti, te seguir com perseverança. É assim que o Senhor me faz forte na tribulação. Hoje, Senhor, diante do teu Espírito Santo, eu assumo esse compromisso. Eu não quero mais me prender a esse ponto preto. Eu quero hoje, Senhor, me prender à folha em branco e reconhecer as suas maravilhas em minha vida. Enche-me, Senhor, com teu Espírito Santo. Vai soltando a tua voz na linguagem dos anjos. Solta a sua voz na linguagem dos anjos. Solta a sua voz agora. Solta a sua voz agora. Solta a sua voz. Ergue seus braços agora. Espírito Santo nos batiza nesta tarde. Nós, Canção Nova, nós que estamos a serviço da igreja, assumimos o compromisso de sempre levar essa esperança a esse povo. Queremos levar essa esperança que não decepciona, porque o teu amor foi derramado em nossos corações. Queremos, Senhor, viver na fé, segundo a fé, e que essa fé nos conduza à esperança e confiança em ti. Queremos, Senhor, não parar, não estacionar no sofrimento, mas reconhecer na tribulação a oportunidade para crescer. Faz-nos crescer, faz-nos amadurecer. Queremos hoje, Senhor, reconstruir o altar que foi destruído em nossas vidas. Queremos, a partir dessa tribulação, voltarmos para a igreja, voltarmos para as suas coisas. Que caia por terra nessa tarde todo o altar a Baal erguido em nossa vida. O Baal do dinheiro, o Baal da prostituição, o Baal da idolatria, o Baal da falta de fé, o Baal da falta de perdão. Todo altar erguido a falsos deuses, a falsos ídolos. Tudo aquilo que nos afastou do sagrado, da vida com Deus, da intimidade com Deus. Que saia agora de nosso meio em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Restaura o teu povo, Senhor, nesse acampamento. Reconstrói em nossos corações pela força do teu Espírito Santo esse altar, Senhor, até então demolido. Reconstrói, Senhor, que seja o Senhor mesmo reconstruindo esse altar em nossa casa, em nossa família, em nossa vida. Reconstrói, meu Deus. Reconstrói, Senhor. Reconstrói, meu Deus. E o Senhor me dá a imagem. O Senhor me dá a imagem. Enquanto estamos orando, vai orando suavemente no Espírito. O Senhor me dá a imagem de muitos lares agora sendo atingidos pela graça de Deus. E o Senhor mostrando na sala de muitas casas um altar sendo reerguido para Deus. Um altar que estava em escombros, em ruínas. Esse altar agora sendo reerguido, como o profeta que reconstruiu o altar a Deus. E a partir do altar reconstruído, Deus manifestou a sua glória. Agora na tua casa, a partir do perdão que você dá à sua esposa e ao seu marido, a partir da aceitação do teu filho, que ele volte para casa, a partir do perdão que reina na tua família agora, a partir desse abraço de reconciliação, toda tribulação se desfaz, toda tribulação se desfaz, e o altar a Deus, o altar para a glória de Deus é novamente reconstruído. O Senhor agora está trazendo paz a muitos corações. Você que veio para esse acampamento sem esperança, desesperado, sem esperança, o Senhor agora te visitou nessa tarde e te devolveu a esperança. Como alguém que te deu essa bala, você agora recebeu essa esperança doce e provou da doçura dessa esperança. Não a tua esperança, mas a esperança da igreja. E o teu coração se alegra agora. O Senhor agora te batiza na esperança. O Senhor enche o teu coração de amor, o amor que tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E a partir de hoje, o mundo, você não precisa mais que o mundo tenha pena de você. O mundo não terá mais pena de você. Como diz a beata Teresa de Calcutá,
Faça com que o mundo não tenha pena, mas sim respeito por você. A partir de hoje você será respeitado, respeitada por Deus e pelos seus irmãos, porque você é cristão, porque você é vencedor. Você não é mais objeto de pena. Você não precisa mais agora que as pessoas olhem para você com pena, com compaixão, dizendo coitadinho dele, coitadinho dela. Não! Vão te respeitar a partir de hoje, porque você tem esperança. Você tem esperança, e a esperança que não decepciona. Levanta teus braços, reza, povo de Deus. Louva, 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 louva. Louva a Deus agora, vamos cantar esse glória. E nesse cântico de glória, louvemos ao Senhor. Porque agora como cristão, Deus te fortifica. Agora como cristão, Deus te alicerça. Toda tristeza, toda angústia, tudo isso cai por terra agora. Cante glória, glória. Solta a sua voz, como os primeiros cristãos. Canta, canta, canta para Deus. A Jesus, a Jesus.